sorria, você está sendo filmado. Como tudo que nós fazemos aqui é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos, mesmo sendo uma aula de filosofia, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine, por tudo aquilo. Fizermos. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Você já viu que eu já esqueci a oração do Padre Paulo Ricardo no final, hein? Então... Mas é ao vivo, não tem edição. Meus vídeos não tem edição. Então, errou, dá uma paulada no comentário, corrige depois, já não tem problema. Assim é a vida filosófica. Então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós falaremos sobre Platão, né? E eu espero que isso seja, além de uma aula, uma conversa, sabe? Porque vamos ser objetivos, isso aqui não é uma aula, porque me falta recursos para dar aula. Vamos conversar sobre Platão, vamos conversar sobre filosofia, e eu queria saber o que você conhece sobre Platão, para mim não chover no molhado. Olha, eu tô com vergonha de falar. Eu só conheço mais ou menos o mito da caverna. E o que você conhece do mito da caverna? Vou tentar colocar em palavras, que eu não sou muito bom nisso. Ah, meu filho. Vamos lá, o espírito do ensino médio, o mito da caverna. Eu não vi Platão no ensino médio. No ensino médio só foi Descartes. Não aprendi mais nada além disso. Mas, enfim, como eu vi do mito da caverna foi mais uma analogia. Não sei se tá certa, se é precisa. Que o homem, quando desconhece das coisas, isso foi o que eu aprendi. Me ensinaram, não li. Quando ele desconhece, ele tá tipo como se fosse numa caverna. A ignorância é como se fossem as trevas. E aí quando ele sai em busca da verdade, é quando ele vê a luz e ele sai da caverna. A caverna é a prisão da ignorância. Então, o mito da caverna em Platão vamos dizer, é o que mais conhecido do mundo. Quando as pessoas falam Platão, fala mito da caverna, né? Sim. Mas eu vou até abrir aqui uma imagem, você pode ver no YouTube depois. Eu vou pesquisar aqui no Google. Mito da caverna, né? Nossa. Com certeza alguém vê esse vídeo e fala, meu Deus, esse moleque é muito burro. Né? Vamos lá. Eu quero pegar a imagenzinha, né? Porque a minha aula é mais audiovisual. Vamos lá, mito da caverna. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos entender o contexto que Platão está inserido, né? Platão, ele é um discípulo de um homem chamado Sócrates, né? O Sócrates nunca escreveu nada, né? Eu vou aqui fixar minha tela para os espectadores do YouTube verem a minha face horrenda. E Sócrates, como eu, tinha uma qualidade. Qual? A inteligência? Não. Sócrates, ele é conhecido por ser um cara muito feio. Ele... E isso é uma coisa interessante, né? Porque os gregos, eles eram muito visuais. Eles gostavam muito das artes, do belo, do bom. E que necessariamente aquilo que é bom é aquilo que é belo, né? Sócrates sendo feio e um gênio é uma contradição dessa questão, porque Sócrates ele vem dizer que às vezes o que é bom e é belo pode estar além das aparências, e essa é a chave de interpretação de Platão, né? E como que a gente sabe que Sócrates disse isso? A gente não sabe, porque tudo aquilo que a gente sabe de Sócrates foi escrito ou por Platão ou por Aristófanes, que era o outro grego lá, acho que esse era comediante, né?
e por outras pessoas, entendeu? Então Sócrates, como Jesus, ele não escreveu nada, tudo que a gente sabe é pelos seus discípulos ou pelas pessoas da sua época que escreveram a favor dele, que nós sabemos que Sócrates nasceu, ele teve uma filosofia, ele teve os discípulos dele, e ele foi condenado à morte por N motivos que a gente, historicamente, isso não importa. Né? O que importa para nós é aquilo que Platão escreveu sobre Sócrates, porque é uma aula sobre Platão. Né? E toda a literatura platônica, toda a bibliografia platônica, ela mexe muito com personagens, ou seja, ela é feita em forma de diálogo. Diferentemente de Aristóteles, porque o que Aristóteles ele contempla? Ele contempla uma literatura, um jeito, uma estilística de escrita que é mais direta. Ele faz como tratados. Então, vamos falar da natureza. A natureza, o princípio da natureza é isso, isso e aquilo. Ou seja, as conclusões de Aristóteles são muito mais tipo assim, na cara, assim, é direto e reto na sua cara. E você não entende se você não quiser, entendeu? Porque é muito simples, é muito claro. Platão não. Platão ele gosta de fazer diálogos, né? Diálogos dialéticos. E esse é um conceito muito importante, a dialética. E o que é dialética? Muitas vezes a gente conhece a dialética como aquilo do Hegel e do Marx, mas não é essa a visão. Né? A dialética que nós estamos falando aqui é uma dialética que busca numa escala de ideias para se chegar à verdade. Entendeu? Enquanto a dialética de Hegel é uma tese e uma antitese que forma uma síntese, que é um choque entre duas opiniões, em Platão é o questionamento das coisas, das opiniões, em busca da verdade. O Platão está muito preocupado com a questão da verdade. Né? E então vamos lá ao sistema platônico. Dá para entender até agora? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Beleza. Agora tá tranquilo. Então, aqui está a minha fonte. Eu tenho só 2 livros de Platão, né? Que é a Apologia de Sócrates e essa coleção dos pensadores que contempla nessa coleção os livros de Eutífron, Apologia de Sócrates, Criton, ou do Dever, e Fédon, que foi o livro que eu usei para o meu TCC, que o Fédon fala da alma, né? E eu gosto de me precipitar, já estou entrando no esquema platônico, mas vamos dizer que Sócrates, Platão e Aristóteles, eles eles inauguram uma nova filosofia, a filosofia do ser humano, né, na Grécia. Vamos entender o que isso significa. Antes de Platão, Sócrates e Aristóteles, não antes, né? Muitos desses filósofos que eu vou falar ainda conviviam com eles, né? Só que a história separa a filosofia em pré-socrática e socrática. E você já se perguntou como que surgiu a filosofia? Como que surgiu a filosofia, meu caro amigo Matheus? Você tem uma cara ideia sobre isso? Não. Não? Zero. Zero. Então, a filosofia, muitos historiadores da filosofia atribuem seu início a Tales de Mileto. Né? É importante a gente começar nesse ponto histórico, porque Tales de Mileto, ele era um filósofo, se não me engano, tudo que eu estou falando isso não estou no papel não, é de cabeça, então eu posso errar. Mas ele é um filósofo que vivia na Jônia, foi muito influenciado pelos pensadores egípcios, balalá, bilili, bololó. Qual é a diferença do filósofo e do grego médio, os sábios, né? Porque a filosofia é uma coisa. Agora tinha os sábios, aqueles experientes, os mais velhos, né? Qual é a grande diferença? A grande diferença é que os filósofos, vamos lá, o primeiro filósofo Tales de Mileto estava tentando procurar na natureza um conceito muito importante chamado arqué. Né? O que é arqué? Já ouviu falar de arqué? Não. Arqué é o princípio onde
arqué, acho que em português grego é A-R-C-H-E, e acento no E, arqué, mas é uma palavra grega. Eu posso ter soletrado errado, né? O que é arqué? Vamos dizer, o Tales de Mileto foi o primeiro, segundo a tradição, acho que pode ter pessoas que podem ter pensado nessas questões, mas Tales de Mileto, pela Aristóteles coloca ele como o primeiro filósofo, né? Ele estava tentando buscar na natureza algo que ele visse em tudo que existia, né? E esse algo que existia em todas as coisas é o que chamamos de arqué. Então, para Tales de Mileto, ele via que tudo que existia tinha água, né? Tudo que existia tinha alguma coisa de água, sendo então ele pegou essa arqué e generalizou. Ele falou, então tudo é feito de água. O céu é feito de água, o ar é feito de água, meu corpo é feito de água, a planta é feita de água. E não está tão errado, né? Porque você que estuda física e química, você sabe que a água é um elemento que está em quase tudo, né? Mas beleza, só que aí vieram os discípulos dele, ou as pessoas que começaram a, a entrar nessa tradição da arqué. Uns falavam que era o fogo, né, que tudo era feito de fogo, outros falavam que tudo era feito de ar, que são os pneumáticos. Aí teve os atomistas, né, que falaram que tudo era feito de átomo, foi daí que surgiu a palavra átomo. A palavra átomo ela surge na Grécia Antiga, né, pelos atomistas. Acho que isso você balança a cabeça, você já estudou um pouco sobre isso, né? Que era um filósofo que falava que arqué era um átomo. O átomo é o quê? Aquilo que não pode se dividir. Hoje nós sabemos que o átomo é divisível, né? Tanto que tem bomba atômica por causa disso, né? Então, mas o átomo em si, a palavra átomo significa aquilo que não pode ser dividido. É o final, você chegou àquele elemento que não se divide. Então, uma união de átomos começa a surgir as coisas, né? Você vê como que os gregos antigos, apesar de não estarem totalmente corretos, eles intuíram muito bem, né? Eles intuíram muito bem coisas que hoje a gente tem na nossa física moderna. Beleza. E qual é a diferença desses filósofos que pensavam da arqué e dos outros sábios e religiosos? É que o mundo ele era explicado através de mitos, né? Você pode ver Homero, você pode ver os mitos gregos, né? Eles são mitos que... Desculpa. São mitos que dão sempre uma causa mitológica para tudo que acontece. Por que chove? Porque cai raios? Porque Zeus taca raio do céu? Porque existe vinho? Porque tem o deus do vinho? Porque isso, porque aquilo? Então tudo tem uma razão mitológica. É claro que essa minha explicação é muito ruim sobre isso, né? Porque tem gente que estuda os mitos que é uma coisa mais elaborada, não é uma coisa assim dada de graça, né? Tipo, do jeito que eu tô falando. Então, tipo assim, não veja isso com olhos pejorativos. Olha, aquelas pessoas viviam de mito, ignorantes. Não. É uma coisa muito sofisticada, é uma coisa muito... que gerou muita sabedoria, né? Religiões homéricas, é uma coisa muito requintada. Mas é mitológica, entendeu? Você recorre ao irracional para explicar as coisas que acontecem à sua frente. E a filosofia tentou buscar um elemento na natureza racional para que se explicasse o mundo e se todas as coisas, ou seja, a busca da arqué. E essa é conhecida como a filosofia pré-socrática, que é uma filosofia fisiológica. O que significa? Physis quer dizer natureza. É o estudo da natureza, é uma filosofia cosmológica no estudo do cosmos. Quando eu falo cosmos, não estou falando do universo. Cosmos é tudo aquilo que existe, né? E surgiu Sócrates, né? Sócrates, ele era uma pessoa que voltou para dentro de si, né? Então, Sócrates, ele inaugura a filosofia, porque Tales de Mileto, ele estava preocupado se o homem era feito de água ou não, né? Só que ele não estava preocupado da individualidade do homem em si, da ética do homem, ou de como que o homem deve viver em sociedade. Então, Sócrates, ele é o primeiro pensador grego que a gente tem notícia,
que, que fala, que tem uma preocupação consigo mesmo, né? Que é uma preocupação antropológica. Né? Esse é um conceito muito... E sabemos que Platão, seu discípulo, tem uma preocupação não sociológica, que sociologia surgiu no século XIX, mas uma preocupação social, uma preocupação com a polis, uma filosofia da polis. O que significa uma sociedade? A polis é um outro conceito muito importante para você entender o pensamento de Platão, porque Platão ele escreve não para mim, nem para você. Platão está escrevendo para a Grécia, está escrevendo para aqueles homens daquele tempo. E ele está escrevendo aquilo que ele acha que é o adequado. Ele está hipotetizando, idealizando aquilo que para ele seria o mais adequado para a sua sociedade. Entendeu? Mas é claro que na filosofia platônica nós temos muitas questões que que são atuais até hoje. Entendeu? E sua contribuição para a teologia, né, que não, Platão ele não escreveu pensando que Santo Agostinho ia ler ele, né? Platão escreveu pensando nos gregos da Grécia, só que depois de Platão veio os seus discípulos, que são os neoplatônicos, e dos neoplatônicos, Santo Agostinho foi um neoplatônico, e baseado nessa mutação do platonismo, que foi o neoplatonismo, Santo Agostinho, junto com o cristianismo, ele teve toda a sua filosofia, né? Que foi a filosofia das confissões, mas Santo Agostinho imita o estilo de diálogo do Platão, né? Quando escreve alguns diálogos também, né? Usando esse método dialético de Platão, e tantas outras coisas. Mas a gente não está numa aula de Santo Agostinho tão seguro, eu me empolgo um pouco. Vamos voltar para Platão. Então, antes de chegar no mito da caverna, vamos entender um pouco como que Platão pensa. E vamos nem ler um pouco. E, tipo assim, Platão ele trata de dialética, política, ele trata de educação, ele trata de metafísica, ele trata de... A gente não vai falar de tudo isso, entendeu? Eu escolhi uma área do Platão, ou uma ou duas, para falar superficialmente por cima, porque você vai estudar, né? E você vai ter que não dá para dar as coisas. Eu estou mastigando um pouquinho para você engolir, entendeu? Mas a digestão você que vai ter que fazer, né? Então, leitura. Então, vamos começar a pesquisar de verdade, entendeu? Isso é uma aula, uma conversa para mim e para você, porque eu tenho que atualizar os meus estudos platônicos também, que já faz um tempo eu estou um pouco enferrujado. Até aqui tudo bem? Tranquilo. Eu estou um pouco receoso, porque faz tempo que eu não mexo com Platão. Tipo assim, eu estava estudando Tomás, estou estudando Aristóteles, de repente Platão. Então, qual que é a ideia que o pessoal fala de Platão por aí, né? Amor platônico. Você já ouviu falar de amor platônico? Já sempre me pareceu confuso. Por que amor platônico? Porque amor platônico é aquele amor ideal, aquele amor perfeito, aquele amor que não tem, vamos dizer, que não tem defeitos. É um amor, tipo, esses amor de filme que tudo dá certo, apesar de todas as coisas tudo dá certo. Né? Você já ouviu falar disso? Já. Porque isso é até errado. Eu não sei se isso corresponde muito bem à filosofia de Platão, mas a gente pode pensar sobre isso. Né? Porque para o Platão, o mundo que nós vivemos é um mundo de aparências. Né? É um mundo de doxa. O que é doxa? É opinião. E que neste mundo que nós vivemos, nós temos que buscar a verdade, mas a verdade ela não é contemplada aqui de maneira exata, de maneira perfeita. Mas sim a verdade está lá no mundo das ideias. Né? O que seria o mundo das ideias? Seria um mundo suprassensível, ou seja, além desse físico,
metafísico, onde todas as ideias perfeitas elas corresponderiam lá, e tudo que é criado contemplou essa ideia antes de ser criado, entendeu? Só que neste mundo nós nascemos, e neste mundo com defeitos, entendeu? A gente morre e tudo porque nós nascemos no mundo material. E aqui no platonismo tem uma conotação negativa no quesito corpo, no quesito matéria. O que deu muito pano para manga para uma heresia do cristianismo chamado gnosticismo, que interpretando isso, interpretou que o mundo é mal, entendeu? Não vou dizer aqui, eu não posso afirmar isso, que Platão falava que o mundo era ruim. Mas eu posso dizer que Platão achava ruim que esse mundo as coisas fossem imperfeitas, mas que dentro dele ele sentia que as coisas são perfeitas, mas não neste mundo. Então, se você não entendeu, então é porque é normal. Imagina eu nas primeiras aulas de filosofia ouvindo essas coisas. Então não é uma coisa muito assim, não é palatável assim de primeira instância, mas vamos seguindo que eu espero que as coisas melhorem. Então vamos lá. O mundo perfeito das ideias. Aqui é um trecho de Phaedon, né? Que está aqui nesse livro, que é sobre a alma, né? Diz: admitamos, pois, citando Phaedon, admitamos, pois, o que me servirá de ponto de partida de base, que existe um belo em si e por si, um bom, um grande, e assim por diante. Se admitires a existência dessas coisas, se concordares comigo, esperarei que elas me permitirão tornar-te clara a causa que assim descobrirás, que faz com que a alma seja imortal. Né? Aqui, vou ler aqui mais o texto. Agora o comentador que escreveu a introdução fala: é Sócrates quem fala a Cebes e Phaedon, diálogo no qual Platão, descrevendo os últimos instantes de vida e as últimas conversações de seu mestre, pouco antes de beber cicuta, atribui-lhe explicitamente uma nova linha de resolução de antigos problemas filosóficos e científicos, a doutrina das ideias. Pouco antes, no mesmo diálogo, Sócrates declara: eis o caminho que segui. Coloco em cada caso um princípio, aquele que julgo o mais sólido, e tudo o que parece estar em consonância com ele, quer que se trate de causas ou quer que se trate de outra coisa. Admito como verdadeiro, admitindo como falso o que ele não concorda, né? Então vamos entender qual é a estrutura platônica. O que Sócrates está querendo dizer nessa passagem, né? Que existe um bem e um bom em si mesmo, né? E esse bem em si mesmo, muitos vão interpretar como Deus, né? Mas Sócrates não dá Platão não dá esse nome para isso. E que desse bem e desse bom, todas as coisas surgem. Mas vamos começar por baixo, né? Aqui, desonestamente, estou usando um esqueminha já feito pelo autor, né? Porque eu tive preguiça de fazer o meu, mas tudo bem. Vamos lá. Agora, nós vivemos num mundo sensível, certo? Eu estou no mundo da matéria. Neste mundo, né, nós temos, já lembrando assim do mito da caverna, deixa eu botar aqui o mito da caverna, se você puder, tenta ver o mito da caverna aí, eu vou colocar aqui pro pessoal do YouTube entender, né? O mito da caverna. O mito da caverna, as pessoas estão presas na caverna, elas veem sombras nas paredes, né? E essas sombras são tudo que ela conhece, correto? E isso é o mundo que nós vivemos. A maioria das pessoas que estão nesse mundo que nós vivemos
né? Elas estão vendo sombras. Elas estão vendo sombras de algo, entendeu? Algo, mas elas não sabem o que é esse algo, elas só vê as sombras. E elas pensam, como que elas nunca saíram dessa caverna, elas já nasceram dessa caverna, elas pensam que essas sombras são tudo que existe, entendeu? Quando na verdade, o que a sombra é? A sombra são objetos que são refletidos, ou seja, são uma ilusão, entendeu? Então, esse mundo é como se fosse uma ilusão e quando a pessoa não acorda dessa ilusão, ela vai viver, vai viver e vai morrer nessa ilusão, pensando que a sombra é tudo que existe. Então, o que nós temos que fazer, né? Então, as ilusões são ilusões e conjecturas, né? E temos esse mundo dos objetos sensíveis e as crenças, né? Então, eles acreditam que as sombras são tudo que existe, né? Se aparecer na minha cabeça aqui alguns exemplos, por exemplo, tem pessoas que acham que, por exemplo, que a vida, vamos dar um exemplo, é difícil dar um exemplo, porque tipo assim, pessoas que acreditam Que a vida é sem sentido? vamos dizer, que tudo que existe de bom tá nessa vida, entendeu? Então, carro, mulher, tudo, eu vou levar pro cristianismo que é minha área. A gente pensa que tudo nessa vida é tudo que a gente vai conquistar de bom é nessa vida, né? Então, riquezas, luxos, e quando que na verdade isso são aparências, né? Aparências daquilo que realmente é bom, que está fora deste mundo. Então a pessoa que acorda, né? Ela acorda quando ela começa a questionar pela dialética, né? Ela vai questionar aquelas opiniões que são pré-estabelecidas, né? Como que Sócrates ele chega à conclusão que a alma é imortal, né? No diálogo de Fédon, tem várias opiniões, né? Tem gente que fala que a alma é imortal porque aí conta um mito lá de que conta vários mitos lá. Eu não vou lembrar de cabeça, né? Conta os mitos, contam várias teorias do que é a alma imortal, usando os filósofos, usando até os exemplos da Arqué, e é por isso que é a alma imortal, mas Platão ele quer o argumento, ele quer porque a alma imortal em si mesmo, entendeu? E para isso ele precisa começar um caminho dialético. Então ele ouve a opinião das pessoas e em cima dessa opinião ele vai perguntando as coisas e as pessoas vão vendo que aquilo que elas sempre acreditaram na verdade pode ser destruído e na verdade não é. E aquilo que resta é o que? É a verdade. Então você tem que ir questionando as coisas estabelecidas neste mundo e aí você começa a sair da caverna. Aí você começa a ver que a caverna é um lugar estreito, é muito difícil. Então você vê aqui no mito da caverna o cara se matando para sair da caverna, né? Tipo, vou sair da caverna, sair. Porque primeiro ele tem que sair, tem que questionar para lá, será que esse mundo que eu vivo é tudo aquilo que eu conheço? Depois que ele começa pela matemática, Platão ele diz que na Academia de Platão diz que a primeira coisa que você tem que fazer antes de ser filósofo é saber de matemática. Por quê? E geometria. Então você está num caminho muito bom, né? Porque se você sabe de matemática e geometria, você já começa a ver formas perfeitas e irrefutáveis, né? Então não dá para dizer que 2 mais 2 não é igual a mais 4. Não dá para dizer que o círculo é quadrado. Então essas verdades imutáveis, elas são algo daquilo que é a verdade em si mesma, que é o bem em si mesmo, né? Ou seja, são aquilo que a gente conhece pelo transcendente, porque, por exemplo, você pode fazer um quadrado no seu caderno. Se você colocar a régua certinho, você pode ver que ele não vai estar exato, ele nunca vai estar exato.
você pode fazer 3 centímetros, mas se você for olhar num plano microscópico, você vai ver que o quadrado não está quadrado, tem alguma coisa, tem alguma falha, entendeu? Visualmente parece que está perfeito, mas às vezes não. Agora, quando na nossa mente, a gente é impossível, tem que imaginar. Agora eu vou colocar aqui você para aparecer, né? Tenta imaginar um quadrado redondo. Só vou pensar no Kiko com a bola quadrada. É, tipo isso, mas você não consegue imaginar uma bola quadrada, porque não é uma bola. Você não consegue imaginar um quadrado redondo, porque não seria um quadrado. Então é uma verdade que grita na sua cara. Entendeu? É a verdade matemática. Então quando a pessoa está aprendendo matemática, quando a pessoa está aprendendo essas coisas, ela já começa a se libertar um pouco das opiniões, né? E ela começa a ter um pouco de que é chamado de episteme, né? Que é o que? É epistemologia, né? Não, epistemologia é um nome muito moderno, né? É tipo ciência. Ela consegue ter um pouco de ciência das coisas, né? Por exemplo, Pitágoras, ele acreditava que arqué de tudo é dos números, né? Que tudo era número, fechando parênteses, voltando para Platão, né? Então, pelos conhecimentos da matemáticos, tem um processo chamado dianoia, né? Que não vou poder explicar, mas fica para você pesquisar o que é a dianoia, né? Dianória. Dianoia é dia com acento circunflexo no A e noia, pensa noia, Cracolândia, dianoia. Beleza. Então, você tem que superar a opinião em busca da verdade. E eu falando isso parece uma coisa tranquila, mas Platão ele fala que isso aqui é um processo que demora muito tempo, né? Então você está saindo da caverna, né? E quando você consegue contemplar nas coisas do mundo, depois eu vou dar exemplos mais concretos, né? Quando você sai da caverna e você olha o sol, você contempla a verdade. O sol é muito forte. Você não consegue contemplar a verdade. Então você tem que voltar para a caverna. Aí o homem da caverna, o homem da caverna, ele volta para a caverna e avisa as pessoas que existe uma verdade, que essa verdade está na superação das opiniões e as superações das coisas sensíveis desse mundo. A maioria das pessoas não vai acreditar porque, poxa, a sombra é muito real para mim. Eu estou vendo a sombra e isso é tudo que elas conhecem. Então, a pessoa que sai da caverna, ela vai sofrer um pouco de preconceito. Por quê? Esse é o preconceito do filósofo, né? Porque a gente vê as verdades, a gente vê as coisas, a gente fala para as pessoas e muitas vezes a gente é chamado de doido por as pessoas. Ai, você é muito bitolado, ai, você é isso, você é aquilo. Quantas vezes, né? Na nossa vida a gente já não sofreu preconceito por estudar muito, e muitas vezes a gente sente até uma solidão, porque às vezes a gente não consegue estar com as pessoas. Entendeu? Porque a gente está pensando em coisas. Não tô querendo pagar de superior, porque ninguém é que é superior, né? Mas a gente tá pensando em outras coisas mais abstratas, outras coisas, entendeu? E as pessoas estão falando de Big Brother, estão vendo as sombras. O que é? As pessoas estão vendo Big Brother, as pessoas estão vendo show da Anitta, as pessoas estão vendo várias coisas assim que empobrecem cada vez mais a cultura delas, entendeu? Hoje, tipo assim, Platão ia ficar doido nesse mundo, né? Porque nesse mundo as pessoas falam, ai, eu respeito a sua opinião. Platão, que respeito a sua opinião? Que se ela não é uma opinião que leva para a verdade, por que eu tenho que respeitar a sua opinião? Se é uma opinião que leva você a ser um anta, eu não vou respeitar a sua opinião. Entendeu? Eu respeito a verdade, né? E essa busca do Platão pela verdade é algo que encaixou muito bem. Quando chegou o cristianismo falou, eu sou a verdade e a vida, né? Então, qual os cristãos platônicos que fizeram? Então, se Jesus é o bem em si mesmo, então eu devo buscar Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Então, esse processo de Platão, ele foi usado para chegar até Jesus, ou seja, sair da vida de pecado, que é a vida das sombras, entendeu? Se batizar, entendeu? E pelo caminho ascético chegar ao bem, né? O bem em si mesmo, mas Platão não pensou nisso, entendeu? Platão não fez a filosofia dele para isso. Porém, eu acredito, agora opinião pessoal minha,
que Deus ele preparou Platão, que Deus preparou Aristóteles para quando o cristianismo chegasse, aqueles povos gregos entendessem e deu muito certo, entendeu? E deu muito certo. Mas enfim, voltando para o Platão pagão, entendeu? Voltando para o paganismo. Vamos lá. É porque eu sou cristão, eu sou católico, então eu vou levar para o meu lado sempre, entendeu? Eu não tenho vergonha. Porque se a vida é para falar sobre a descoberta da verdade, a verdade está no catolicismo. Não gostou, chora, mas fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Né? Vamos lá. Está no cristianismo, está aí na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá, voltando para a filosofia. Platão, ele sai da caverna, ele fala para os amigos dele que existe a verdade, a maioria não entende, né? É assim como nós, na nossa vida, a gente fala várias coisas, né? E as pessoas não entendem. Só que ele chegou lá, ele viu o sol, só que ele não consegue olhar para o sol. Entendeu? Por que ele não consegue olhar para o sol? Ele sabe que o sol está lá, ele sabe que existe a verdade, só que ele não consegue olhar para o sol. Por quê? Porque a vida, o mundo é a caverna. Entendeu? Então você está condenado neste mundo a viver na caverna. Trazendo isso para a filosofia platônica, a gente está no corpo. A gente está nesse mundo e o corpo impede-nos de contemplar a verdade. O corpo, por quê? Porque dentro do nosso corpo nós estamos presos às paixões. Né? Então você vê que os filósofos gregos eles já sabiam que esse corpo... Eles não sabiam que esse corpo estava manchado pelo pecado original. Senão eles iam entender, olha, é por isso que a gente é safado, é por isso que a gente gosta de matar, é por isso que a gente gosta disso, daquilo. Mas o Platão ele já começa a ver que é necessário para que você chegue na verdade e contemple a verdade, você tenha uma vida virtuosa. Entendeu? E ele não é cristão. Isso que é interessante. A virtude ela não surge com o cristianismo. O padre Paulo Ricardo tem uma boa análise. É tipo assim, então só as pessoas cristãs são virtuosas? Não. O pagão pode ser virtuoso. Por exemplo, ele dá esse exemplo que eu acho fantástico. Um ladrão de banco, quando ele vai assaltar um banco, ele planeja aquilo ali dias e dias. Se ele vê que ele vai ter que passar por um lugar estreito, ele vai fazer uma dieta. Ou seja, ele já tem a virtude da temperança. Ele vai ter que estudar muito sobre desestabilizar cofre, vai ter que acordar cedo. Ou seja, ele já vai ter uma fortaleza, ele vai acordar cedo, entendeu? Ele vai ter que trocar tiro com a polícia, ele vai ter que ter fortaleza, vai ter que ter coragem. Aí você olha que ele vai ter que, para manter o foco, ele vai ter que renunciar às relações sexuais dele, porque isso pode desfocar ele da missão dele. Ou seja, ele já tem a castidade, entendeu? Ou seja, esse ladrão é um santo? Não, ele está sendo virtuoso para fazer o mal. A virtude, ela pode ser conquistada também pelos pagãos, entendeu? E a virtude, ela modera os nossos instintos naturais para quê? Para que a nossa racionalidade, a nossa inteligência fique mais aflorada. Agora, como que você vai fazer filosofia se você tem uma vida depravada? Por exemplo, se uma pessoa que fica num site pornográfico o dia todo, ela não consegue fazer filosofia. Porque ela não vai ter intelectos, ela não vai ter virtude para isso, porque ela vai estar presa na paixão, ela não vai conseguir inteligir uma verdade. Entendeu? Ela não vai conseguir estudar direito, né? Só se ela for estudar Sartre, só se ela for estudar Foucault, que são esses que não, eu nem chamo nem de filósofos, são essas pessoas que Nietzsche e tudo. porque tipo, eles não estão inteligindo verdades que para eles a verdade não existe. Entendeu? Então, a filosofia, tenha isso em mente. Filosofia é aquela que está buscando a verdade na realidade. Entendeu? É aquela que está buscando... Não existe filosofia sem busca da verdade. E a partir do momento que o filósofo fala que a verdade não existe, para mim não é filósofo. Para o mundo moderno é. Mas para mim não. Então vamos lá. Ele é um filósofo. Exatamente. Vamos lá. E o que seria? Como que a gente sabe que existe uma verdade em Platão? Né? Eu falei qual o caminho que ele usa para chegar até ela, né? Tipo,
resignação, a virtude, a dialética. Se você for ver a dialética, como eu já expliquei, você vai ler a Apologia de Sócrates e a lição de casa, você vai ver que uma verdade que questiona outra verdade, verdade entre aspas, né? São opiniões, até ele chegar na verdade em si mesmo, né? E quando ele chega e tem assuntos que ele não chega na verdade em si mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir meu TCC e ler os argumentos de Platão sobre a imortalidade da alma. É tudo ao vivo, Tá falando improvisado. nisso, até hoje você não me mandou. Eu vou Já te, manda pra mim pra eu eu ler vou te também. mandar daqui a pouco. Vou ver aqui, ó, a imortalidade da alma no pensamento de Santo Tomás de Aquino. Aí no capítulo 1 deste meu TCC, eu faço uma introdução, claro, mas eu vou buscando o que se entendia por imortalidade na alma nos principais pensadores, tipo, da antiguidade, né? E eu tive que ser muito injusto, porque tem muito pensador bom que ficou de fora, porque é um TCC, né? Então, meu TCC ficou largo ainda, ficou com 68 páginas, entendeu? É, tipo, absurdo. Para um TCC ter 68 páginas, mas ainda bem que foi aceito, mas peraí que tá ruim de abrir aqui, a internet tá lenta, né? É quase um mestrado. Mas esse TCC tipo assim, eu escrevi pouco ainda, porque eu me propus a escrever sobre um assunto muito vasto, então eu tive que ser muito. Porque dá pano pra manga, mano. Quando você escreve sobre imortalidade da alma, dá muito pano pra manga. Então vamos lá, está aqui abrindo a aba do meu TCC. Eu quero ver se o que eu escrevi sobre Platão vai nos contribuir ou não, né? Mas o que eu falo para você é que a dialética, o questionamento das opiniões que são pré-estabelecidas sem nenhuma reflexão, são aquilo que é a essência do pensamento platônico, né? Ele quer descobrir a verdade que está além desse mundo, né? E a gente conhece a verdade por contemplação das coisas desse mundo, né? Por exemplo, se existe um abajur, esse abajur aqui, ó, que está iluminando. Se existe esse abajur aqui que está iluminando o meu quarto, é porque existe uma ideia de abajur do mundo das ideias, de fato de que a gente olha o abajur do mundo das ideias, ele é perfeito, né? E os abajures que tem neste mundo aqui, eles são abajures que tem seus defeitos. Esse aqui às vezes queima a lâmpada, às vezes, né, é diferente, é verde, é azul, é vermelho. Então, o abajur do mundo ele tem um bem. Qual que é o bem dele, né? Ele ilumina, né? E o abajur do mundo das ideias é um abajur da qual a gente contempla antes de nascer. Aqui é uma coisa que não é cristã, tá bom? Antes de nascer, nós estávamos lá, nós contemplamos todas as formas e ideias. Fomos jogados nesse mundo, nascemos, né? Que Platão ele acredita na reencarnação, né? Mas não é essa reencarnação do espiritismo de hoje, não. É uma coisa mais grega, né? Então, Platão, nós nascemos. E quando a gente olha o abajur, a gente lembra do abajur que a gente contemplou antes de nascer, né? Mas por que a gente esquece das coisas? Porque jogando nesse mundo nós somos presos ao corpo e a gente esquece, né? A gente esquece das coisas que a gente contemplou lá no mundo das ideias, né? Então a gente tem que fazer um processo que se chama reminiscência, que é um conceito muito importante de Platão. E pela reminiscência nós lembramos, né, daquilo que a gente contemplou. Vamos ver se meu TCC já abriu. Aqui, vamos lá. Aqui agradecimentos, o resumo do meu TCC. Aqui tá, eu tô olhando a minha introdução, né? Vamos ver. Alma na História da Filosofia, na página 22. Alma da História da Filosofia, página 22.
Mano, até agora que eu estou olhando aqui, eu falo, mano, eu não sei como escrever esse TCC, foi a graça de Deus, entendeu? E meu orientador que me ajudou muito, mas... Vamos lá, a história da alma da filosofia, né? O grande precursor eu estou lendo eu mesmo, né? O grande precursor da discussão da alma do homem foi Sócrates, do qual Giovanni Reale e Dario Antiseri, como que pronuncia? Um teaser, é assim que é Antiseri. apresentado. Aqui é o livro dele chamado História da Filosofia, né? É muito bom esse livro. Viu que a alma é consciência e personalidade intelectual e moral, sobretudo a razão e o conhecimento. O corpo é instrumento da alma. Então isso é uma história, isso aqui é uma ideia de alma de Sócrates, né? Que o corpo é instrumento da alma. Ou seja, quem comanda a alma, quem comanda o corpo é a alma, né? Então você vê que isso vai para a filosofia do Platão, né? Tipo, ele vê a alma como o nosso corpo como se fosse cavalos e a alma é como se dominasse esses cavalos. Né? Tem um cavalo que quer ir pro mal, tem um cavalo que quer ir pro bem. Então você tem que dominar o mal e o bem dentro de você, tipo uma espécie de virtude, assim, sabe? Né? Agora falando sobre Platão, o que eu escrevo? Dessa perspectiva de conhecer a verdade, que verdade, né? Eu escrevi aqui, ó, sobre Sócrates, acima. A alma presa no corpo se torna suscetível aos vícios que a ignorância impõe. A alma então necessita de purificar através da dialética e maiêutica, que traz pelo processo de pergunta e resposta a verdade. Né? E aí aqui eu cito onde que eu tirei isso aqui. Foi no livro de Giovanni Reale e desse camarada dele aí, que eu não vou ficar falando o nome dele não. Então Sócrates ele tinha uma preocupação muito grande com a ignorância. Tanto que ele fala, eu só sei que nada sei. Né? A grande frase de Sócrates é essa. Né? E Platão, ele assim, nessa perspectiva, agora voltando à minha leitura, de conhecer a verdade, o discípulo de Sócrates, Platão, defendia aqui a tese de que a verdade é algo além da matéria, metafísico, entendeu? Tendo a sua realidade total no mundo das ideias. Eu vou ver se eu consigo dividir as telas aqui para aparecer para os telespectadores a nossa cara bonita e o texto. Nossos 8 telespectadores inscritos no meu canal. Né? Nessa perspectiva de conhecer a verdade, já li, a verdade é algo além da matéria, tendo a sua realidade total no mundo das ideias. A realidade da verdade está plena totalmente no mundo das ideias. Isso para o cristianismo, de forma... A verdade em si mesmo é Deus. E ele está plenamente no céu. Né? Só que mundo das ideias e céu não faz essa junção agora. Porque isso é uma coisa que vai ser feita depois. O céu cristão não necessariamente é o mundo das ideias platônico, mas muito se interpretou assim, entendeu? Vamos lá. Sendo assim, o homem é um ser que é matéria e alma. E como Sócrates, o corpo é incremento da alma, não é de se estranhar que em Platão, seu discípulo, essa tese socrática tenha sido transmutada em reflexão, tal que se apresente a alma encontrada como prisioneira do corpo. Então, o corpo, para Sócrates, o corpo é instrumento da alma. Agora Platão radicalizou um pouco, falou que a alma é prisioneira do corpo, a gente está preso aqui, entendeu? A gente tem que se libertar desse corpo para voltar para contemplar as ideias. Porque o nosso lugar é lá no mundo das ideias, contemplando a verdade, as formas perfeitas. Para Platão, a alma preexistiu a esse corpo, onde contemplou a verdade, aquilo que eu falei para você da reminiscência, o bom, o belo, o justo. Nesse mundo, por um processo de reminiscência,
O homem relembra ao contemplar a matéria aquilo que ele viu antes de se juntar ao corpo atual. No mundo das ideias ou no mundo das formas, a alma contemplou verdades imutáveis, as formas perfeitas. Formas imutáveis e eternas, como a matemática. Porque a gente sabe que o quadrado é quadrado? Porque a gente viu um quadradão lá, perfeitão lá, e a gente lembra do quadrado e a gente escreve o quadrado. A gente, na lousa, mas a gente vê que o quadrado não é perfeito, mas a gente sabe que existe um quadrado perfeito que está no mundo das ideias, né? Você vai ver que a Aristóteles isso é totalmente diferente, entendeu? Não tem muito das ideias. A verdade está aqui neste mundo, então guarde semana que vem que a gente vai falar de Aristóteles. Né? Perdi na leitura, né? Vamos lá. No mundo das ideias ou no mundo das formas, a alma contemplou verdades imutáveis e eternas, como a matemática, a justiça, a piedade, ou seja, a alma também contempla valores, né? Como que a gente sabe que a justiça é a justiça? Porque a gente sabe que existe uma justiça em si mesma, que é aquilo que fundamenta a nossa justiça aqui. Porque como a gente sabe que uma coisa é injusta ou injusta? Né? Se é injusta é porque é contra a justiça. Uma coisa é justa quando ela é boa, né? Então, se uma coisa é boa, ela é justa. Então, e a gente contempla a justiça, a piedade, os valores, né? Então tem um diálogo que acho que é o Tífron, que o Sócrates fala da piedade, da qual ele não consegue saber o que é piedade, eu acho. Ele não, ela acaba de forma indecisiva, mas eles conseguem falar o que não é piedade, né? Sendo assim, o diálogo platônico Fédon argumenta que a alma é imortal, pois a alma humana é capaz de conhecer as realidades imutáveis. Aqui eu estou lendo Fédon, né, citando Platão. A alma humana é capaz de conhecer as realidades imutáveis e eternas. Ora, para poder conhecer tais realidades, ela deve possuir necessariamente uma natureza afim com elas, uma natureza afim com elas. Ou seja, para a alma humana conhecer as realidades do mundo das ideias, ela tem que ter algo do mundo das ideias em si mesma. Tem que ter algo, ou seja, como a alma contemplou as formas do mundo das ideias, então a alma, quando ela tem essa questão, ela contempla aquilo que ela viu e ela relembra, né? Então ela tem uma natureza afim como elas, né? Caso contrário, essas realidades ultrapassariam as capacidades da alma. Consequentemente, como elas são imutáveis e eternas, a alma também tem que ser eterna e imutável. Ou seja, se a verdade é imutável e eterna, para você conhecer algo que é imutável e eterno, você tem que ser imutável e eterno. Senão você não é capaz de conhecer aquilo que está superior à sua natureza. Entendeu? Então, se por natureza você corresponde a... Se você, por natureza, não sei se você está entendendo a lógica, entendeu? Eu não consigo entender a matemática se eu não tenho uma alma imortal. Por quê? Porque a matemática ela é eterna. 2 mais 2 igual a 4. Isso é uma verdade eterna. E se minha alma não tiver eternidade dentro de si, ela não é capaz de conhecer algo que é eterno. Entendeu? Que é imutável, que é imortal. Ou seja, por o homem conhecer verdades que são imutáveis e eternas, como o bem, como a justiça, como a piedade, como a matemática, então ele tem que ter algo de imortal dentro dele. Para ligar, para encaixar na tomada, entendeu? Então isso aqui ainda no Fédon, agora eu comentando, a alma humana é geradora de vida. E o contrário da vida é a morte. Por não admitir o seu contrário, assim como o contrário do par é o ímpar, assim como o número 2 nunca poderá ser igual ao número 3, procede da mesma forma com as coisas imortais, conforme aplica Platão no Fédon. Agora citando Platão. Assim, pois, se o imortal é indestrutível, a alma não pode ser destruída quando a morte se aproxima. Em vista disso, a alma nem aceitará a morte, nem ficará morta, do mesmo modo como nem os três será par, nem o par será par, nem o calor no fogo será frio, e assim por diante, né? Ou seja, é muito difícil explicar essas coisas porque elas são muito abstratas.
2 mais 2 igual a 4. Você pode destruir isso, é verdade? Me responda. Não. Entendeu? E a morte, a alma, ela sabe que 2 mais 2 igual a 4. E ela não pode ser destruída. A Entendeu? verdade, por ser a verdade, ela é indestrutível. Mas você pode fazer jogar um pano em cima, não ver, mas ela vai continuar lá. Exatamente. Você pode estar cego para ela, mas não é a cegueira que implica a inexistência dela. Ela existe acima de tudo, é a verdade. Uhum. Não sei E se tipo comprou essa assim, pergunta. qual é o contrário da vida? Né? É a morte. Mas se a alma, por nome, se diz ânima, se a alma é a geradora de vida, como a geradora de vida pode morrer? Né? Outro argumento platônico para a imortalidade da alma. Se a alma ela gera vida, logo, se uma coisa que gera vida se destruir, então ela não gera vida, porque ela tem a morte em si. Então ela não tem uma natureza afim, né? Então logo, se a alma tem se a alma intelige coisas imutáveis que não se destroem e ela gera a vida, logo ela não pode morrer, porque ela não aceitaria a morte por ter na sua natureza a geração da vida. Então como nem o 3 será par, porque 3 é ímpar, né? E nem o ímpar será par, nem o calor do fogo será frio, e assim por diante. Então a alma, porque se o 3 é par e não pode ser de outra, se o 3 é ímpar e não pode ser de outra forma, se o, se o fogo é quente e não pode ser de outra forma, e a alma é geradora de vida não pode ser de outra forma, então a alma não pode morrer. Porque não pode ser de outra forma. Então isso aqui, claro, não é, olha, ateu, leia Platão e acredite na imortalidade. Não, isso é uma prova lógica, não é uma prova física. Né? Então aqui, é só isso que eu escrevo sobre Platão no meu TCC. Né? É... E por a gente ter essa verdade contemplada dentro de nós, a alma que gera vida, então ela não pode morrer, porque ela não aceitaria a morte. Assim, quando você olha assim, uma pessoa que é bonita, bela, não sou eu, né? Mas você olha assim para uma pessoa que é bela. Sei lá, sua namorada, você olha assim, nossa, que bonita. Aí você, para Platão, você está olhando e você está lembrando da beleza imutável e eterna que existe no mundo das ideias. E você está vendo algo da beleza imortal na sua namorada. Então, se você sair da opinião, você vai, a partir de olhar a beleza da sua namorada, você vai chegar à contemplação da verdade, que é a beleza mortal e eterna. Mas esse mundo, ele não percebe. Enquanto o mundo lá, as coisas são imortais e eternas e estáticas, esse mundo as coisas acontecem. Por exemplo, sua namorada um dia vai ficar idosa, né? E não vai ter mais aquela beleza da juventude. Né? Mas no mundo das ideias, a beleza sempre será a beleza imortal, eterna, a coisa mais bela do mundo. E essa basicamente é aquilo que eu tenho para oferecer para você do pensamento de Platão. Então eu aqui faço uma conclusão que aquilo que mais importa para nós em Platão no estudo do cristianismo é essa questão do combate às coisas sensíveis e a contemplação do bem, da verdade que está ali no mundo das ideias. Né? Porém, um aluno de Platão, chamado Aristóteles, ele desconfia dessa coisa de que a verdade está no mundo das ideias, porque ele faz uma filosofia mais voltada para o mundo concreto. Então ele quebra esse idealismo do Platão e ele vem muito mais para o concreto do mundo real. E ele afirma: existe verdade neste mundo. E isso será. E a verdade nesse mundo pode ser abstraída neste mundo sim mesmo. E que essa coisa de mundo das ideias, apesar de ser uma hipótese muito boa, não é tão boa quanto a hipótese dele.
E nessa questão, o cristianismo, ele a princípio combinou muito mais com Platão, mas ele, na Idade Média, quando se voltou a ler as obras de metafísica de Aristóteles, um homem muito simples e humilde chamado Santo Tomás de Aquino pegará a filosofia de Aristóteles, batizará Aristóteles, como diz Chesterton, usará o instrumental aristotélico e fará uma revolução na teologia cristã. Mas isso são assuntos para outras aulas. Demais, agradeço por hoje. Agora estarei respondendo as suas dúvidas. Eu tô mastigando ainda pra formular alguma dúvida. É muita paulada na cabeça, né? É isso mesmo. Eu tô assim, eu sentindo que eu levei uma surra. Mas eu gostaria de voltar naquela palavra que você falou, arqué, porque eu ainda não entendi direito o que que ela significa. Arqué é o princípio de tudo. E isso ela veio com Sócrates, essa palavra, ou antes. Você está conseguindo me escutar? Tá travando um pouco. Então, eu vou fazer assim. Eu vou encerrar a gravação e vou responder suas perguntas offline. Beleza? Perfeito. E outra dúvida também é sobre a Ah, voltou. reminiscência. Voltou aqui, eu acho. Você está me ouvindo agora? Tá normal. Então, arqué. Vamos lá. Arqué é uma pergunta dos pré-socráticos, né? Eu falei meio por cima por causa que não era o objetivo da aula, né? Mas é importante saber arqué, né? Porque arqué é o princípio de tudo. É o princípio que fundamenta todas as coisas, né? É um elemento da natureza que tem todas as coisas. Então, por exemplo, para Tales de Mileto, até a alma era feita de água, entendeu? Porque tudo era, vamos dizer, um pouco material, era tudo feito de água, né? Então, tudo tem água, isso é a que é o princípio de todas as coisas. Os atomistas, era tudo átomo, o átomo é o princípio e o fim de todas as coisas. Para os pneumáticos era o ar era o princípio e o fim de todas as coisas, enfim. Só que Platão, né, Sócrates, Platão, eles foram o primeiro a ver que a alma era feita de algo que não é material. É feito de algo que é espiritual, sabe? Eles intuíram isso, entendeu? Não sei, ele não estou dizendo que eles foram o primeiro que intuíram, mas eles intuíram isso de forma filosófica, porque até então o que você tinha eram os mitos, né? Então, por um princípio racional, filosófico, se identificou dentro de nós algo que não é corpo, né? E Aristóteles vai trabalhar muito bem isso, né? Porque nós temos alma, ele concorda com Platão, nós temos alma. E essa alma não é material, ela é metafísica. Por quê? Porque nós temos uma alma diferente de todos os animais, né? Então, sempre que eu for falar as aulas para vocês, eu sempre vou trabalhar na questão da alma, que é a questão que eu estudei, entendeu? Que é a questão que eu sei. Apesar que tem vários aristotélicos por aí que podem dar uma aula melhor que eu. Mas, vamos para a sua pergunta C2, é sobre a reminiscência. Qual seria ela? É a mesma coisa, tipo, que ela significa e o peso que ela tem na filosofia. Olha, a filosofia platônica é muito importante. Não vou falar que é tudo, né? Tipo, tem gente que lê Platão em grego, tá ligado? E, poxa, Eu quero chegar nesse nível, só que eu me envergonho daquilo que claro, humildemente eu sei muitas coisas, mas, tipo, tem especialistas e interpretações. Eu tô dando a interpretação de Platão, que é aquela que eu sigo. Que é a interpretação mais do Giovanni Reale, que é a interpretação mais do Etienne Gilson, que é a interpretação cristã, né?
Mas tem várias interpretações. Você vai ver, Platão é pano pra manga. Tem até interpretação marxista. Tem gente que consegue ver marxismo em Platão, tipo, coisa de louco, assim, né? Mas enfim, eu gosto de trabalhar você tá aprendendo uma das visões de Platão e tipo você se sinta muito pequeno, como eu me sinto quando você escute isso. Se sinta pequeno, porque é isso que nós somos, pequenos. Agora a questão da reminiscência, o peso é muito grande. Porque sem reminiscência você não lembra das formas que você contemplou no mundo das ideias. Porque, de novo, o que é reminiscência? Reminiscência é você, antes de nascer, antes de vir a esse mundo, você era uma alma que ficava no mundo das ideias, olhando e contemplando as formas, contemplando bem. Entendeu? E você nasceu neste mundo, e se você faz um caminho de dialética, um caminho de estudo de episteme, de dianoia, se você faz esse caminho, você vai subindo, aí você vê que é um caminho que vai para cima. Se você vai saindo dos conhecimentos sensíveis, das opiniões, você vai se relembrando daquilo. Olhando as coisas desse mundo, você vai se relembrando daquilo que você contemplou. Entendeu? Antes de nascer. Então você rememora. Você está se relembrando. Se você continuar nessas coisas nas coisas do mundo, nas coisas materiais, nas coisas sensíveis, você nunca vai se lembrar das coisas do mundo das ideias. Você nunca vai identificar uma pessoa bonita e falar essa pessoa é bonita porque a beleza dela não está neste mundo, está no mundo das ideias. A beleza aqui dela somente é aparente. Você vai pensar que a beleza dela é tudo e entendeu? E não tem nada além, né? Então você vê que a reminiscência é um conceito muito importante. Não sei se você entendeu. Ela vai além dos nossos sentidos físicos, por assim dizer. Sim, mas é a partir dos sentidos. A partir desse sentido que ela vai além. Porque Ela não tipo, começa já no se além. você não vê sentidos, por exemplo, se você não vê uma mulher bonita, você não pode falar que ela é bonita. Você não apreende o belo. Você precisa dos seus olhos. Observar para primeiro observar para depois conseguir contemplar. Isso, primeiro você vê, depois você. Mas se você tem. Vamos dizer, qual é a maioria da reação das pessoas no mundo hoje? Olha para uma mulher bonita, aí fala, gostosa. Ele está contemplando o quê? Ele está aprendendo o quê? Nada. Agora, vamos lá, no mundo da filosofia de Platão, o filósofo, se libertando de seus sentidos, ele vai olhar um homem ou uma mulher bonita e vai falar, é bonito, por quê? Porque há uma beleza da qual eu estou me relembrando aqui, que é a beleza perfeita em si mesma. Entendeu? Só que o cristianismo, ele rejeita essa reminiscência. Por quê? Porque a nossa alma, ela é criada no momento da concepção. Nossa alma não é criada lá no céu e jogada aqui na terra. Nossa alma é criada no momento da concepção. Então, a gente não tem um conhecimento prévio antes desse mundo. Aí que a gente é um pouco mais aristotélico. A gente conhece as coisas a partir da experiência desse mundo. Não relembrando coisas do mundo das ideias. Mas isso é assunto para outra aula. Talvez com a aula de Aristóteles você vai entender melhor a questão da reminiscência. Ficou bem abstrato. E tem que ficar, se não ficar não é filosofia. Quanto mais abstrato, mais filosófico. Uhum. Mas você tá vendo que filosofia não é história da carochinha, é ciência. Filosofia é estudo epistemológico. Você vê que isso que eu apresentei é uma epistemologia do conhecimento platônico. A semana que vem a gente vai ter uma epistemologia do conhecimento aristotélico. E depois, se a gente for continuando tendo essas aulas, se você quiser, a gente pode ir trabalhando outros assuntos. Mas isso aí você pega, eu vou botar essa aula no YouTube, você pega, você assista, mas você leia, você tem que ler. Leia um diálogo do Platão para você entender a dialética, para você entender que ele está sempre buscando uma verdade através das opiniões. Mais alguma dúvida? Não, por enquanto não. Você gostou da nossa conversa? Eu vou chamar de aula porque foi uma aula. Gostei. Opa.
Então, nós estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou parar a gravação aqui. Tava gravando ainda. Sim, interromper